Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir O Estranho que Nós Amamos. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? O Estranho que Nós Amamos é dirigido pela Sofia Coppola e tem no seu elenco Nicole Kidman, Kristen Dunst, Ellen Fanning e Colin Farrell. No filme nós temos uma casa cheia de mulheres que funciona basicamente como uma escola, um internato, em que a Kristen Dunst é a professora, a Nicole Kidman faz meio que às vezes de uma diretora da escola, mas todo mundo mora lá dentro, elas têm uma convivência, são várias mulheres. E a gente tá no contexto da Guerra da Secessão Americana, então elas são basicamente mulheres que foram esquecidas, porque os homens foram para a guerra e elas acabaram ficando ali e juntas criando uma espécie de uma fortaleza, meio que protegendo umas às outras. Até o momento em que chega um soldado, meio mercenário, meio não sabemos quem é, interpretado pelo Colin Farrell. E como são mulheres que basicamente não veem homens há muito tempo, elas acabam ficando, vamos dizer, um pouco ouriçadas com a chegada deste novo rapaz, porque todo mundo está interessado. E é isso que eu posso contar para você, sem dar spoiler, sem falar mais nada. Essa é a história básica. E esse é um filme em que menos é mais. Não tem muita explicação, não tem muito aprofundamento dos personagens, a gente não sabe mais ou menos quem é quem, tudo é bastante superficial. Isso tudo faz sentido dentro da narrativa. Nós temos mulheres que foram esquecidas, mulheres que sabem que está acontecendo uma guerra, mas elas não sabem o que está acontecendo de fato, não sabem quem está ganhando, não sabem quem está perdendo. O conhecimento de guerra delas é bastante superficial, e isso fica evidente no filme. E é por isso que não tem tanto contexto político, porque não tem o porquê ter. E como eu falei, são bastante personagens, e a Sofia Coppola, usando do menos é mais, ela não explica muito o contexto de cada pessoa, mas sim, ela explica muito a personalidade nas atitudes. Percebam como ela vai apresentando cada personagem de uma forma em que as atitudes acabam por definir esses personagens. Até porque é um filme curto, o filme tem 1h30, então ela não tem muito tempo de apresentar cada uma, são acho que umas 7 mulheres em diferentes cidades, em diferentes fases da vida, então não tem por que ficar explicando. E além do mais, a gente tem o personagem do Colin Farrell, que ele tem um pouquinho mais de aprofundamento, mas também é muito rápido. Isso define o filme inteiro. Ele é um filme bastante conciso, ele é objetivo, ele é direto ao ponto, desde a forma como as pessoas são vestidas, que não é algo muito minimalista, é algo bastante simples, apesar de que são trajes de época, então eles são bem feitos, mas é tudo muito simples, não é muita coisa, sabe? É um filme de poucas coisas. A fotografia também, ela é bastante escura, porque praticamente tudo foi filmado com luz natural. A iluminação vem por luz de velas, então isso dá um clima sombrio no filme. E isso também funciona porque o filme é um suspense. A gente não sabe muito bem o que esperar de cada personagem. E como eu disse, por causa das atitudes acabarem por definir os personagens, a gente não sabe muito bem o que esperar dos personagens. E isso cria uma tensão, porque nós não sabemos se o personagem do Colin Farrell ele é uma pessoa boa ou uma pessoa má. Nós não sabemos se as próprias gurias e as próprias mulheres que estão ali, elas são boas ou são más. Tudo é dúbio e isso funciona porque fica um thriller muito interessante, fica um thriller intenso e que o tempo inteiro a gente fica meio apreensivo com o que vai acontecer, e o melhor de tudo é que sempre que tudo acontece é diferente do que a gente espera. Isso é muito legal. Só que eu achei ele um filme legal, eu achei ele um filme muito bem feito, tecnicamente é um filme lindo, mas pra mim faltou um pouco de vida no filme. O filme ele passa e as coisas vão acontecendo e a gente não se importa muito com os personagens, a gente não se importa muito com a narrativa, a gente assiste e não tem muito sentimento, não tem muito o que esperar. E isso é muito em função das escolhas da Sofia Coppola na direção dela, de fazer um filme cru, de fazer um filme muito real, de fazer um filme com menos é mais. Então é tudo muito direto, é tudo muito objetivo, é tudo muito simples. E isso falta um pouco de emoção, que eu esperava um pouquinho mais no filme. Eu esperava que tivesse um pouquinho mais de apego aos personagens, que eu pudesse me importar um pouquinho mais e que eu soubesse um pouquinho mais da história. Então esse menos é mais, só que ficou menos demais. Poderia ter mais alguma coisa, poderia se enriquecer um pouco mais a narrativa. Isso pra mim que faltou muito no filme. Mas mesmo assim, eu achei uma obra muito bonita de ser olhada. É um filme interessante, fica tenso, mas é aquela coisa, a tensão tá muito mais na técnica e tá muito mais na crueza, tá muito mais no fato de ser direto ao ponto do que pelo fato de estar se preocupando com a história, de se preocupar com os personagens. As atuações eu achei ok, eu acho que tá todo mundo numa zona de conforto, eu não vi ninguém indo muito além. O time de atuação é muito bom, mas não tem nada fantástico aqui que tu olha, ó meu Deus. Tá todo mundo muito bem, mas ninguém muito fora de uma zona de conforto que a gente já tá acostumado a ver. A gente sabe que a Nicole Kidman é boa, a gente sabe que a Kristen Dunst funciona, Colin Farrell também, Ellen Fanning, não tem nada muito fora do padrão. E isso é ok.
Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para O Estranho que Nós Amamos é um B. Ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se estiver me vendo pelo Facebook, facebook.com/cineterno. Tem também o nosso site cineterno.com. A gente se vê numa próxima.